Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do curso de Rádio e TV. Vocês já viram muita coisa nas nossas aulas, hoje é a nossa última aula, a próxima já será uma revisão, preparando vocês para as provas que virão por aí. E eu tenho certeza que vocês estarão preparados, não só para passar nas provas, mas para serem excelentes profissionais no mercado de rádio e TV. Isso eu não tenho a menor dúvida. Bom, a gente está acostumado a falar nas nossas aulas de tecnologia, de técnicas, né? Mas saber apontar um botão, saber fazer um ajuste na câmera só não basta. É preciso saber o que fazer com a câmera. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje de linguagem de vídeo. O que é isso? Linguagem de vídeo. Muito bem. O objetivo dessa aula é proporcionar a você, no final de tudo, fazer um vídeo, fazer uma gravação, contar uma história, sem necessariamente ter uma fala por trás disso ou uma narração. Isso é possível? É sim, claro que é possível. É isso que trata a questão da linguagem de vídeo. A linguagem de vídeo, ela não se resume apenas a uma fala ou a uma trilha sonora ou a um efeito. Ela é um conjunto de coisas. E nós vamos aprender que é possível se comunicar com essa ferramenta fabulosa que é o vídeo, né? Em primeiro lugar, você tem que entender que uma câmera de vídeo, ela é uma janela. É através dessa janela que as pessoas que vão estar aí por trás vão ver o que você quer mostrar, o que você quer comunicar. É você quem vai decidir o que elas vão assistir. Então, é importantíssimo que você saiba o que fazer com essa câmera na hora de apontar para algum lugar e para contar uma história, para descrever um acontecimento. Mais uma vez eu repito, é possível fazer isso sem necessariamente ter alguém narrando ou alguém falando sobre o que está acontecendo, né? Afinal de contas, o vídeo, a visão, ela comunica, os gestos comunicam até mais do que a fala. É verdade, os gestos, a linguagem gestual comunica bem mais do que a fala, não é verdade? Então assim, a linguagem no campo que nós podemos descrever, né, mais comumente, ela está resumindo como a linguagem escrita, a linguagem falada, a linguagem de sinais, mas também os gestos comunicam e comunicam significativamente. Essa senhora, por exemplo, aí no centro do vídeo, não precisa de nenhuma escrita, de nenhuma legenda para entender que ela está morrendo de medo. Enquanto isso, aqui na parte de baixo, do lado direito do seu vídeo, esse símbolo de um sorriso comunica pra caramba, comunica alegria, comunica felicidade, sem necessariamente nós termos um texto por trás disso. Então, a linguagem de vídeo e de cinema, a linguagem audiovisual, ela se apropria de todas essas formas de comunicação para chegar até você, para comunicar até você, né? Então, o vídeo e o cinema são uma forma de comunicação que se utilizam de vários recursos, né? Além da questão que eu falei, do som, da escrita, ele se utiliza também de planos, de ângulos, de transições, de movimentos de câmera, sons, etc., para compor aquilo que nós chamamos de linguagem audiovisual. É extremamente importante você entender isso para poder fazer um bom trabalho, né? Saber o que fazer com a câmera quando você estiver com ela, né? Então, quando eu me refiro à questão da linguagem gestual, é extremamente importante você ter isso em mente, porque os gestos falam muito, falam muito. Se eu ficar, por exemplo, aqui sério para você, olhando sério, isso passa uma mensagem, isso passa um texto,
né? Se eu estiver alegre, sorrindo, é uma outra informação que você compreende muito bem. Por quê? Porque isso faz parte do conjunto de símbolos e de signos que você aprendeu durante a sua vida, e todas as vezes que você se depara com eles, eles passam uma informação para você, né? Quando você não tem entendimento sobre os símbolos e signos que chegam até você, a comunicação não acontece. A comunicação só se completa se do outro lado, a pessoa que está me vendo e ou me ouvindo, se ela entender. Se não entender, não faz absolutamente nenhum sentido, o processo de comunicação não acontece de forma alguma. Então, vamos ver de que forma o vídeo e o cinema, fazendo uso de todas uma série de expressões, né, de formas de comunicação, como é que ele consegue comunicar, né, e muitas vezes sem nenhuma fala. Nós vamos ver agora uma sequência, uma das sequências mais famosas do cinema e com certeza a mais famosa sequência do filme Psicose, do diretor Alfred Hitchcock. Ela acontece no banheiro, onde vai acontecer um assassinato. Vamos ver, roda o VT. Corta pra mim, corta pra mim! Bom, vocês assistiram aí a sequência de um clássico do cinema de suspense do Alfred Hitchcock, né? O filme Psicose. Bom, deu para entender tudo? Eu acho que você entendeu. Eu acho até que você embarcou na cena de suspense, quando a faca levantou, aquela música, né, aquela trilha de fundo marcante, né? Você termina entrando no clima do filme. Toda a trilha, tudo concorre para que você realmente entre no clima do filme, né? E nós entramos no clima do filme de tal forma que ninguém para durante a exibição de um filme para dizer, ah, isso é filme. Não, a gente é atingido de tal forma que a gente, por um momento, a gente embarca, a gente esquece e viaja junto com o diretor. O que é interessante é que esse filme, que essa sequência que não tem nenhuma fala e que você entendeu absolutamente tudo, antes de ele ser uma sequência de um filme, ele foi um texto. Houve um roteiro e nesse roteiro foi descrito, passo a passo, como deveria ser a cena, descreveu a trilha que ia acontecer, a interpretação dos atores, o movimento de câmera naquela sequência em que o assassino vai entrando no banheiro e a sombra começa a ficar cada vez mais evidente por trás da cortina. Observem que ele se aproxima e a câmera também vai se aproximando dele, criando todo um clima de suspense sobre aquilo que está por vir. Tudo isso antes de ser vídeo, antes de ser áudio, antes de ser audiovisual, foi um texto.
e esse texto foi transcrito para uma nova linguagem, essa que nós estamos estudando hoje, a linguagem audiovisual. Então, é muito interessante isso, porque corrobora aquilo que eu falei no início, que é mais do que palavra, né? É mais do que palavra. E mesmo assim a gente consegue entender, e consegue entender muito bem. Então, o audiovisual, ele se apropria de um conjunto de informações, sejam efeitos, seja uma trilha e a própria imagem para comunicar. Eu vou exibir para vocês agora uma sequência de um comercial de televisão da Unimed, né? Não é nosso patrocinador, mas a gente teve que pegar algum exemplo e pegamos o da Unimed. E primeiro, são dois comerciais, primeiro você vai ouvir apenas os efeitos sonoros desse material. Feche os olhos e imagine o tipo de cena que está por vir nesses comerciais, ok? Vamos lá? Solta aí, Tiago. Esse é um momento. Você consegue perceber que tem o som de uma ambulância, tem uma batida de carro, né? Não precisa de texto para poder vocês entenderem isso. E esse agora, olha, sons de passarinho, sugerem o quê? Toca aí, Tiago. Sugere tranquilidade, não sugere paz. Não é verdade? Sem que você tenha visto ainda a imagem, você já consegue descrever duas situações, dois ambientes diferentes, né? E agora vamos colocar mais um ingrediente, vamos colocar uma trilha sonora, né? Porque até a trilha sonora, na hora de você produzir o seu material, ela é importante, ela vai colaborar com a sua ideia, com a mensagem, com a comunicação que você quer passar. Vamos ouvir essa mesma sequência agora com uma trilha musical de fundo. Solta aí, Tiago. Você sente que a trilha vai criando todo um clima para esse vídeo, né? Agora vamos ouvir o segundo comercial, os efeitos, mais a parte de trilha. Tudo sugere um ambiente calmo, de paz, tranquilo, né? Diferente da ambulância, que sugere uma agitação. Corta para cá, Tiago. Bom, nós temos o efeito e temos a trilha do nosso comercial. Agora vamos ver tudo isso junto, com a imagem, como é que fica essa composição. Vamos lá, roda o VT. Agora a gente vai ver finalmente o segundo comercial. Pode cortar para cá, Tiago. Viram só como é que essa composição
é interessante, né? Como é que a gente consegue compor as três coisas e isso passa uma mensagem de forma harmoniosa entre imagem, entre efeitos e a trilha sonora. Isso consegue, mesmo sem uma voz, mesmo sem um texto, isso consegue passar para você a mensagem sem problema algum. Vamos em frente. Para contar uma história, a linguagem audiovisual lança mão dos planos. São formas de enquadrar, de mostrar uma situação que falam muito à medida que eles são escolhidos, à medida que eles são determinados. Por exemplo, nós temos um plano totalmente aberto, né? Depois nós temos um plano médio-largo, que também é chamado de plano americano. Depois um plano médio na altura da cintura. Um primeiro plano pegando na altura do ombro e depois o close-up fechado lá no rosto do cidadão. Esses são os planos básicos de uma gravação. E eles são utilizados, gente, para determinar inclusive a dramaticidade de determinadas cenas. O uso de cada um deles vai falar muito daquilo que eu quero transmitir. Por exemplo, se eu quero começar um filme num ambiente tranquilo, eu posso começar mostrando um plano totalmente aberto. Se eu quero mostrar uma pessoa nervosa, com medo, eu já fecho o plano já na altura do rosto para captar mais as expressões, né? Se eu quero dar mais ação nos gestos, nas mãos, eu aproximo mais a câmera e faço um plano médio. Então, assim, cada plano ele é utilizado para reforçar a linguagem, para reforçar a ideia que se deseja transmitir. Usado de forma correta, ele vai colaborar de forma fantástica. Uma outra coisa que é interessante saber no plano é o seguinte: eu costumo dizer que é preciso mostrar o todo para depois mostrar a parte, né? É importante que você ambiente o local da sua ação. Se a cena que você vai gravar se passa na sala de uma casa, faça um plano aberto mostrando toda a sala. Depois você vai mostrar as partes. Você vai mostrar o rosto de uma pessoa falando, depois você corta e mostra uma outra pessoa reagindo. No momento em que eu faço esses planos fechados de um e de outro, o telespectador, consegue montar, entre aspas, a noção espacial daquilo que está acontecendo, porque ele já viu todo no plano aberto. O plano aberto ele serve para mostrar o local onde a ação se passa, né? Ele serve para dar uma identificação ao telespectador espacial, uma identificação de espaço onde tudo está acontecendo. A partir desse momento, eu posso mostrar planos mais fechados e até close-ups, e o telespectador vai entender claramente, ele vai montar no cérebro esse espaço, mesmo que ele não mais o veja. Mas ele vai entender perfeitamente tudo o que está acontecendo naquele local, né? Inclusive, quando as pessoas cometem erros de continuidade, esses erros só são percebidos porque as pessoas têm aí a noção espacial, né, da coisa, né? Então, continuidade, sobretudo, de posicionamento de câmera, né? Porque erro de continuidade existe uma série de outros, tipo o sujeito entrar dentro de casa com uma camisa, quando corta para a cena, ele já dentro de casa está com outro tipo de camisa. Isso é um erro de continuidade, não é isso que eu me refiro. Eu me refiro à continuidade dos planos, né? Uma vez que eu mostrei toda a noção de espaço de ambiente, e nesse ambiente tem um homem do lado esquerdo, uma mulher do lado direito, quando eu for fazer o tratamento de planos mais fechados, eles não podem mudar de lugar. Se mudar de lugar, houve erro de continuidade. Também é uma forma de erro de continuidade. Então, a noção espacial ela é dada por esse primeiro plano.
que é o local onde toda a cena vai acontecer, né? Então, todos os planos eles têm a sua maneira, a sua forma de ser e a sua necessidade, né? Se você tiver querendo mostrar uma pessoa que está com medo, que está com tanto medo que está suando frio, se você for mostrar isso num plano aberto, você vai perder todo o conteúdo dramático da cena. Você só consegue mostrar isso se você estiver num plano fechado, mais próximo, para captar essa reação. Se você quiser mostrar o ambiente onde essa pessoa está, tem que ir para o plano aberto e assim por diante a história vai sendo contada, né? Existem outros planos que ajudam a contar a história. São eles o grande plano geral, ou o GPG, aí está um exemplo, ele mostra a vastidão do ambiente onde a história se passa. Existe o plano de detalhe, que é esse aqui que está abaixo, né? Aliás, esse que está abaixo é um fotograma do filme Titanic, quando aquela senhora vai jogar no mar a joia, né? É um plano de detalhe, onde você aproxima bastante para mostrar, como o próprio nome já diz, para mostrar o detalhe. Ainda outros planos que têm que falam muito, né, pela forma como eles são produzidos. O plongé, que é esse na sua esquerda, e o contra-plongé, aqui mais abaixo, do lado direito, uma cena de Bastardos Inglórios. Essas cenas, elas sugerem, no primeiro caso, uma sujeição. O sujeito da cena, o Harry Potter aí, parece que ele está sujeito a alguém que o está oprimindo. A câmera olha para ele de cima para baixo, né? Ele está numa condição de ameaçado, de oprimido na cena. Já na outra cena, nós temos o contrário. No contra-plongé, a câmera que está agora embaixo e os sujeitos da ação, né, os que estão mandando, digamos assim, os superiores nesse caso aqui, são os sujeitos aí na pessoa dos atores aí que fazem essa cena do filme Bastardos Inglórios. Eles estão numa posição de superioridade em relação ao seu oponente. E a forma de se mostrar isso em vídeo, a forma de se traduzir isso em vídeo e de se falar isso em vídeo é colocar a câmera em contra-plongé, ou seja, a câmera numa posição baixa, captando o assunto que está em cima. E o contrário, a câmera em cima, mostrando uma pessoa oprimida, como é o caso aí nessa cena do filme Harry Potter. Plongé, que é um termo francês que significa mergulho, e contra-plongé. Outros recursos são utilizados para mostrar grandiosidade. Sempre que você coloca a câmera embaixo, mostrando alguma coisa que está em cima, normalmente se dá grandiosidade também, né? Se você quiser pegar, eu quero mostrar um edifício que não é tão grande assim, mas eu quero que ele cresça no meu vídeo, você joga uma grande angular e põe a câmera mais embaixo, que você vai ver como isso vai se agigantar, né, para as pessoas que vão assistir. Então é uma forma, inclusive um truque de se fazer uma coisa que não chega a ser tão grande assim, mas se tornar grande para quem vai assistir. Vamos lá, um outro plano, o plano de conjunto. Nessa sequência, observe que o assunto principal, essas duas mulheres estão logo aí no primeiro plano, mas é um plano conjunto, ou seja, uma sequência onde não somente elas, mas aqueles três senhores que estão ali atrás, eles são importantes nessa cena. Então, esse é o plano conjunto, onde você capta o sujeito num único plano, mas eles estão em relação à câmera em posições diferentes. Ela está num plano americano, mas já os três homens que estão lá atrás
em relação à câmera, eles não estão num plano americano, mas sim num plano aberto. É possível praticamente vê-los o corpo inteiro, né? Esse é o plano de conjunto. E há também a profundidade de campo. Você vê que, nesse caso da profundidade de campo, o ator que está ao telefone, ele praticamente está destacado na cena. É como se, por algum momento, essa ligação fosse tão importante que ele praticamente sai do ambiente onde ele estava, tudo fica fora de evidência, tudo fica voltado para ele, né? A profundidade de campo, ela tem essa função. Embora, ultimamente, as pessoas estão usando e abusando da questão da profundidade de campo com o aparecimento das câmeras que utilizam lentes de fotografia ou mesmo das câmeras de fotografia que fazem vídeo, né? Como a gente já tratou aqui antes, essas câmeras, elas têm uma vantagem, elas têm um sensor grande, né? Elas são bastante sensíveis à luz e com isso elas conseguem trabalhar com uma abertura de diafragma, de íris, muito grande. E aí, quando você faz isso com uma lente que permite, por exemplo, chegar aí com uma abertura de 1.4, às vezes até 1.2, você desfoca o fundo, né? Você controla a profundidade de campo, você reduz a profundidade de campo e permite esse efeito que nós estamos vendo aqui. Mesmo que nós tivéssemos uma pessoa mais próxima desse ator, ela ficaria fora de foco em relação a ele, por conta de uma lente, provavelmente aqui uma lente de 50 milímetros, com bastante abertura, uma abertura aí de 1.4, por aí, e aí você consegue desfocar o assunto principal, né? Desfocar da cena, ou praticamente a gente consegue extraí-lo da cena e chamar a atenção para ele, para, nesse caso aqui, um momento em que, me parece, a gente olha assim, já faz uma leitura de que era uma ligação importante, que ele ficou totalmente absorvido com essa ligação a ponto de praticamente sair do ser destacado desse ambiente, né? A profundidade de campo, ela permite isso. E trabalhar a profundidade de campo, mais uma vez eu repito, se consegue fazer isso com lentes especiais e utilizando câmeras que têm sensores grandes, sensores de 35 milímetros ou próximos disso, né? Ou o chamado Super 35. Né? As câmeras DSLR fazem isso e outras câmeras de vídeo e de cinema fazem isso com bastante propriedades. Tá? Vamos em frente. Há também uma outra questão que é muito interessante, muito utilizada para se contar uma história, que é o tempo fílmico. Né? Vocês já devem ter assistido, claro, um filme de ação. Né? O filme de ação, as sequências são rápidas, os takes são muito curtos, as coisas acontecem numa velocidade impressionante, que chega ao ponto de tomar você. Né? E quando o diretor faz isso, ele está lançando mão do recurso do tempo fílmico, em que as sequências têm um tempo de vida próprio para contar a história, para determinar uma dinâmica ou o contrário, uma pasmaceira, uma coisa parada no tempo. Eu vou mostrar para vocês agora um filme, é o filme do Cláudio de Assis, é o Baixio das Bestas. Preste atenção que tem uma sequência desse filme, esse filme se passa no interior de uma área rural, próximo a uma usina de cana-de-açúcar, e é uma sequência que os dois atores começam a conversar durante um longo tempo, de costas para o vídeo, de costas para quem está assistindo. Ao fundo você só consegue ver uma paisagem de plantação de cana-de-açúcar, depois passa um caminhãozinho deixando poeira. Ele, na verdade, quer passar uma mensagem para a gente, mas antes, vamos assistir para depois a gente comentar.
Ok? Roda aí, Thiago. Bom dia, mãe. Bom dia. Estás melhor? E eu tava doente, era? Você tá aí, ó? É cada um. Oba! Mas sabe, Marco, sobre aquela conversa que a gente teve, eu tive pensando. Numa honra que não seja ferida e nem moral que não seja traída. Além do mais, com a putaria que anda hoje no meio do mundo, viu? Sei não. É muita safadeza, não é? É. Ontem mesmo na televisão estavam transmitindo o programa lá dos prêmios. E a moça que atendia o pessoal parece que não tinha nem dinheiro para comprar o tecido. Rebolava e ficava jogando o bundão de um lado para outro. Pense no rabo. Era uma lapa de rabo que só vendo. É, meu filho, acabou-se o respeito. Mas sabe o que é, mãe? Falta de homem. Falta de homem que tenha moral, que tenha vergonha, que grite alto, que tenha autoridade. Mas hoje só tem uns cueca melada. Antigamente não. Antigamente a coisa era resolvida ali no cipó de boi, aí se tinha vergonha. A rapariga tinha vergonha, o corno tinha vergonha. Hoje não, virou foi moda. Viram só? Chegaram a ter uma ideia do tempo em que essa cena, os dois de costas para a câmera, o tempo inteiro, e a cena parece que não acaba, é longa. O que será que isso quer dizer? Bom, a leitura que eu faço é que isso traduz um pouco da vida no interior. Aquela vida que passa lentamente, né? Parece que o dia nunca termina, tudo é aquela pasmaceira, aquela coisa parada. Então, o diretor quis traduzir isso nesse filme. E ele traduziu dessa forma, com o tempo fílmico. Ele fez uma sequência longa, a câmera parada, a câmera não se move também, os atores de costas o tempo inteiro, vendo a vida passar na sua frente lentamente. Então, essa é a ideia quando a gente fala de tempo fílmico, né? Cada tempo, cada sequência, cada duração de sequência, ela também colabora para que essa informação seja passada para você, né? Bom, vamos falar de movimentos de câmera. Os movimentos de câmera também são muito importantes e eles dizem muito, né? Nós temos aqui alguns deles: o zoom, o pan, o tilt, o traveling horizontal, o traveling frontal, o traveling vertical e a câmera subjetiva. Muito bem, o zoom é quando você utiliza a lente da câmera, né, para aproximar ou afastar de algum assunto, né? A pan, ela serve para mostrar uma área maior do que a sua câmera pode enxergar, maior do que a sua câmera pode ver, né? A câmera, como eu já disse, é limitada, é uma janela, e se você quiser ver mais do que o que essa janela pode mostrar, você tem que movimentá-la passeando pelo ambiente. Se a pan faz isso de forma horizontal, o tilt, desculpe, o tilt faz isso verticalmente, para mostrar algo que está muito alto ou de cima para baixo, né? Esse é o movimento de tilting. Aí nós temos o traveling horizontal, onde a câmera se desloca em relação ao assunto principal, se desloca lateralmente. Normalmente isso é feito, a câmera colocada sobre um carrinho em cima de trilhos e a câmera se desloca fazendo esse movimento.
Claro que você pode fazer isso também com uma câmera no ombro, é possível fazer, né? Só você não tem estabilidade, né? Ainda tem um traveling frontal, ou seja, em vez de você utilizar o zoom da lente para se aproximar do assunto, a câmera inteira vai para próximo do assunto, né? Isso também é feito com o trilho, com o carrinho sobre trilhos, né? Para se aproximar do assunto. Um exemplo disso foi aquela sequência do filme do Alfred Hitchcock, quando o assassino vem por trás da cortina do banheiro, vem se aproximando, a câmera também vai ao encontro dele. E ali ele não usou o zoom, ali ele foi com a câmera se aproximando do assunto, ok? Ainda tem um traveling vertical, onde a câmera pode fazer esse movimento, ela descer, né? Em vez dela girar em torno do próprio corpo da câmera, ela inteira ela desce, né? E para isso é muito utilizado a grua. A grua faz esse movimento com a câmera de descer de cima para baixo ou de subir, né? Isso normalmente é utilizado em planos abertos, né? Para mostrar a grandiosidade de um ambiente, né? E aí nós temos também a câmera subjetiva, que é também uma forma de contar a história. Na câmera subjetiva, ela assume o papel de um ator, ela assume o papel de sujeito, né? Imagine que você queira, numa cena, mostrar um homem entrando dentro de uma casa e procurando por alguém. Você pode mostrar o sujeito entrando na casa. Quando você corta para dentro da casa, já não é mais a câmera filmando o ator, é o próprio ator olhando como se os olhos dele fosse o olho da câmera, né? Onde ele vira para um lado, levanta a cabeça, vira para o outro, vai lá para o canto. Esse é o que a gente chama de câmera subjetiva, onde ela assume o papel de ator da sequência, ator daquela cena. Bom, já que a gente viu tudo isso, agora vamos ver isso na prática. Como funciona? Bom, para isso eu trouxe para vocês uma sequenciazinha do filme Django, né? Esse filme é o primeiro filme que foi rodado aí pelos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, estrelado pelo Franco Nero, né? Na nova versão do Django, o Django Livre, o Franco Nero faz uma participaçãozinha, e nesse primeiro filme, com o Franco Nero, a gente pegou para mostrar para vocês uma sequência onde todos esses movimentos de câmeras são utilizados, ou pelo menos a maioria deles, né? Vamos rodar? Roda. Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do curso de Rádio e TV. Vocês já viram muita coisa nas nossas aulas, hoje é a nossa última aula. A próxima já será uma revisão, preparando vocês para as provas que virão por aí. E eu tenho certeza que vocês estarão preparados, não só para passar nas provas, mas para serem excelentes profissionais no mercado de rádio e TV. Isso eu não tenho a menor dúvida. Bom, a gente está acostumado a falar nas nossas aulas de tecnologia, de técnicas, né? Mas saber apontar um botão, saber fazer um ajuste na câmera só não basta. É preciso saber o que fazer com a câmera. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje de linguagem de vídeo. O que é isso? Linguagem de vídeo. Muito bem. O objetivo dessa aula é proporcionar a você, no final de tudo, fazer um vídeo, fazer uma gravação, contar uma história, sem necessariamente ter uma fala por trás disso ou uma narração. Isso é possível? É sim, claro que é possível. É isso que trata a questão da linguagem de vídeo. A linguagem de vídeo, ela não se resume apenas a uma fala ou a uma trilha sonora, ou a um efeito, ela é um conjunto de coisas. E nós vamos aprender que é possível
se comunicar com essa ferramenta fabulosa que é o vídeo, né? Em primeiro lugar, você tem que entender que uma câmera de vídeo, ela é uma janela. É através dessa janela que as pessoas que vão estar aí por trás vão ver o que você quer mostrar, o que você quer comunicar. É você quem vai decidir o que elas vão assistir. Então, é importantíssimo que você saiba o que fazer com essa câmera na hora de apontar para algum lugar e para contar uma história, para descrever um acontecimento. Mais uma vez eu repito, é possível fazer isso sem necessariamente ter alguém narrando ou alguém falando sobre o que está acontecendo, né? Afinal de contas, o vídeo, a visão, ela comunica, os gestos comunicam até mais do que a fala. É verdade, os gestos, a linguagem gestual comunica sobre a cidade, né? Parece sugerir que naquele momento tudo é tomado por aquele homem extremamente poderoso e glorioso e glorificado no filme da Raffenstein, que é a diretora desse filme, rodada em 1934, pouquinho antes da Grande Guerra. Na verdade, eu acho que esse filme era uma espécie de preparação do povo alemão para a guerra que estava por vir. Eu me despeço aqui de vocês, espero que esse filme também ajude a mostrar um pouco disso, dessa forma de contar uma história sem uma palavra sequer. Com vocês, o Triunfo da Vontade. Um grande abraço e até a próxima aula.